Boa tarde. A dica de hoje é alvenaria. Alvenaria e a umidade que com o passar dos anos vai tomando conta das paredes aí, vai descascando pintura, né? Vai criando aquelas bolhas, vai soltando o reboco. Então aqui, ó, eu tô nessa peça aqui, essa peça aqui tem mais ou menos uns 10, 11 anos, tá? E pela primeira vez eu vou fazer um reparo nela, tá? Mas por que a primeira vez nesses 11 anos, tá? Porque eu tive muito cuidado aqui na época que eu estava fazendo essa casa, em primeiro lugar, colocar bastante impermeabilizante aqui no contrapiso, tá? Aqui no contrapiso, né, onde vai o piso cerâmica, né? Ali eu botei bastante impermeabilizante na massa, tá? E também aqui, ó, por 1 metro de altura, mais ou menos, em toda a parede, em toda a peça, e também foi colocado bastante impermeabilizante na argamassa do reboco, tá? Então vocês podem ver aqui, ó, que o meu estrago é muito pouco. Ele estragou pintura aqui, descascou pintura, criou bolha, tudo, mas se vocês notarem, o reboco está perfeito e firme, tá? Ó, não tem buraco no reboco, tá vendo? A argamassa do reboco também, eu fiz uma argamassa forte aí, 5 por 1, né? 5 balde de argamassa para 1 de cimento, para deixar um reboco bem forte e com bastante impermeabilizante, pelo menos assim pela altura de 1 metro, tá? Então esse é o resultado aí, tá? Nós brasileiros, né, nós não temos costumes de fazer a casa com laje, aqui embaixo, aonde está o piso, né, que seria o ideal, fazer uma laje, essa laje ficar afastada uns 30 centímetros aí do chão, né, e depois levantar as paredes e botar piso, fazer, né, as coisas todas aí que você tem que fazer, né. A gente costuma fazer as sapatas, né, faz as vigas, tudo, e depois costuma se aterrar, né, com aterro, com barro geralmente, né, se coloca um aterro, se soca aquele aterro ali, depois se coloca a brita, soca a brita e depois se faz um piso e contrapiso, no caso, né. Mas mesmo assim, para quem for fazer assim desse jeito, o aconselhável é botar bastante impermeabilizante, não poupem impermeabilizante nessa fase, tá? Para vocês não se arrepender depois. Então, eu já descasquei aqui tudo que estava solto ou aquilo que poderia vir a soltar, né, com o passar do tempo, tá? Fui botando a espátula, fui batendo, fui vendo aonde estava oco e fui arrancando essa tinta, né? Aqui nesse caso dessa parede aqui, ó, é uma textura acrílica que estava aqui, né? Mas que ela já estava se soltando e abrindo buraco nela, então eu passei a espátula em tudo e ficou assim, tá? O próximo passo agora, né? O interessante depois de vocês descascarem bem essa parede e soltarem tudo que tem que soltar nela, tá? O interessante é vocês passar uma vassoura nela todinha, passe uma vassoura com força, que é para tirar todo o pó que fica aqui entre a pintura e o reboco, né? Fica bastante pó ali, então vocês passem a vassoura e joguem esse pó todo pro chão, tá? Joga esse para ficar sem pó nenhum, tá? E depois eu costumo sempre, né? Eu sempre aconselho todo mundo, mas eu acho que todo mundo já sabe, tem muita gente que já sabe, quem costuma fazer esse serviço, eu costumo usar aquele produto que é o fundo preparador de parede, que é um produto muito bom. Ele aglutina as partes soltas, né? Aquela poeira que fica, ele vai aglutinar. E depois de passar de seco, você pode passar a mão ali no reboco que não sai nem sujar a mão suja, tá? Porque aquele produto é muito bom. E eu ainda costumo a misturar esse fundo preparador de parede com o próprio selador.
eu costumo botar um pouco de selador, até mesmo que é para o fundo preparador ficar um pouquinho mais denso, né? Assim, mais grosso um pouquinho, porque ele é muito líquido, né? E pode ser aplicado no pincel ou no rolo, né? Um rolo de pintura também, sem problema nenhum, tá? Então aqui a próxima fase agora é passar o fundo preparador, né? As paredes aqui já estão tudo descascadas, onde tinha que descascar já foi tudo, né? O resto está tudo bem firme, tá? Então eu vou passar um fundo preparador aqui, 2 demãos, né? Eu vou aplicar uma demão hoje e uma outra amanhã, e depois de bem seco aí eu vou começar a fazer o preenchimento com a massa, né? A massa que eu gosto muito de usar e aconselho todo mundo a usar é aquela massa acrílica lisa, que ela é muito mais resistente que a massa corrida comum, tá? Inclusive vocês vão notar que aquela massa acrílica, até depois de seca, ela é até mais dificultosa um pouco na hora de dar uma lixada nela, porque ela é muito mais dura, mais firme, tá? E permanece muito mais anos na parede do que aquela massa corrida, aquela massa fininha. Aquela ali, se a gente apertar a lixa um pouquinho na parede, tira a massa todinha, de tão fraca que ela é, tá? Então eu vou fazer esses passos aqui, ó. Vou limpar isso tudo, né? Vou passar o fundo preparador aqui junto com um pouco de selador, né? Esperar secar, dar outra demão e depois aplicar a massa, né? Para aplicar a massa para ir começando a fazer os nivelamentos da parede, tá? Então essa é uma outra parte que eu gostaria depois de mostrar para vocês, né? Nós vamos interromper o vídeo aqui e eu vou continuar isso aqui quando então tiver nessa outra fase, a gente volta a conversar. Pessoal, dando continuidade aqui no nosso vídeo com dicas de pintura e alvenaria, né? A minha mulher perguntou assim, sabe, já que tu vai mexer nisso aí agora, tu não vai colocar o rodapé que tu nunca colocou, né? Faz mais de 10 anos a obra, eu nunca coloquei rodapé, né? Até mesmo porque quando eu fiz isso aqui eu tinha uma certa pressa. E o rodapé não é nada impeditivo, né? Para você já ocupar o quarto, está tudo prontinho, bota a cama, bota roupeiro, bota tudo e sai usando, né? Mas já que agora aqui está totalmente vazio, não tem perspectiva de usar, né? Isso aqui é uma peça aí que é praticamente só para receber os parentes, às vezes no verão aí. Então eu vou fazer o rodapé. Então uma dica aqui para vocês é o seguinte, ó, se vocês vão colocar o rodapé pela primeira vez, tá? Vocês não esqueçam de picotar bem a parede ali, ó, tá? Aí embaixo onde vai o rodapé, tá? Vocês picotem aí, pegam um martelinho, alguma coisa com ponta, tá? E vão picotando bem ali onde vai o cimento e cola, depois, né, para colar as pedras do rodapé, no caso, né? Ou para... A não ser que alguém queira colocar em madeira, no caso, né? Se for madeira não precisa, tá? Mas se for botar cerâmica, tá? Aí o ideal seria picotar em toda a volta embaixo, tá? E depois o resto do procedimento é o mesmo, passa a vassoura ali para tirar o pó, né? E quando for aplicar o fundo, aquele fundo preparador de parede, aí vocês apliquem ali também, pega no pincel ali, e aplique ali onde vocês picotaram, tá? Aí depois é só fazer a argamassa, né? Eu aconselho sempre a usar um cimento cola, uma AC3, aquela que é a massa mais forte que tem, e aí coloca os rodapés, né? Cola direitinho, rejunta, e aí depois o resto é o acabamento, né? De pintura, de massa corrida, essas coisas tudo, né? Então eu já deixei aqui todo preparadinho, então eu vou colocar os rodapés primeiro, antes de efetuar aí o nivelamento com a minha massa acrílica, tá? E aí a gente volta mais tarde a conversar. Abraço!
Olha aqui onde foi picotado, aqui para botar o rodapé. Vocês caprichem aqui também no fundo preparador. Pode botar bastante aqui, tá? Olha pessoal, às vezes eu prefiro fazer uma obra nova, levantar uma casa de novo, do que fazer esses serviços abaixados assim. Eu na minha idade, esse problema de sentar e se levantar é complicado. Então rejunte, rodapé, essas coisas para mim me matam. Mas estamos aí, ó, vamos... Já passei aqui o fundo preparador nessa parte toda, tá? Ó, ele agora ficou aqui onde está essa marca, né? E daqui para cá eu vou continuar agora e passar o fundo em toda a parede aqui. Bom, dando continuidade aqui ao trabalho, tá? Eu dei 2 demãos aqui, né? Daquele fundo preparador de parede, misturado com um pouquinho de selador, tá? Olha aqui, ó, passando a mão na parede aqui, ó, nem sujar a mão suja, porque não fica nenhum pó, fica tudo agregado à parede, tá? Ó, tá vendo? E vou começar aqui a colocação dos rodapés. O que a gente precisa? A gente precisa fazer a massa, né? Eu aqui no caso estou usando uma AC3, tá? E geralmente eu costumo colocar 1 colher de cimento junto com a AC3, tá? Se vocês forem usar outro tipo de massa, tipo AC2, por exemplo, aí vocês colocam um pouquinho mais de cimento, tá? Então a gente precisa da massa, um balde com água, um pano de preferência, tá? Os rodapés e esses espaçadores aqui, ó. Esses espaçadores que é aqueles para controlar a fuga de piso, né? Tá? Eu costumo usar muito esses espaçadores aqui debaixo do rodapé. E por que eu faço isso? Bom, nós vamos precisar rejuntar o rodapé depois por baixo também, tá? Para fazer uma vedação boa para a umidade e para a água. E se vocês encostarem ele no piso, diretamente no piso, vocês não vão conseguir depois colocar nenhum tipo de rejunte ali para dentro, tá? E sem falar que às vezes tem um piso mais levantado que outro, né? E a gente tem que manter um alinhamento na parte de cima sempre, né? A parte de baixo a gente deixa, tá? Mas o alinhamento tem que estar pela parte de cima, né? E esses espaçadores ajudam muito, porque se tiver um piso mais levantado, aí a gente consegue colocar, em vez daquele espaçador, um outro calcinho que seja menor para dar uma nivelada, né? E se tiver um piso que esteja mais baixo que outro, aí se coloca 2 espaçadores ali, vai medindo para ver a altura certinha ali, né? Para controlar bem o rodapé, tá? O rodapé inicialmente, né? Eu como vou começar por esse canto aqui da parede, eu tenho que fazer um corte aqui de 90 graus aqui ó, ele é assim nas pontas, né? Levemente ondulado, que é onde vai encaixar no outro, mas o primeiro aqui tem que fazer um corte reto sempre, tá? Na parede. E depois começar a colocar. Bom, eu vou mostrar os passo a passo aqui agora. Os rodapés eu aconselho sempre a umedecer, viu? Não só rodapé, como qualquer tipo de cerâmica,
umedecer ele para uma aderência melhor. Então aqui eu vou passar uma água nele. Deixar escorrer um pouquinho, tá? E aqui agora a gente aplica a massa. A massa, essa massa aqui tem que ser bem misturada, viu, pessoal? Eu gosto de uma massa assim, mais úmida do que seca, viu? É bem melhor para aderir, para manusear. Então aqui a gente coloca uma camada uniforme em toda a extensão aqui do rodapé. O que é uma camada uniforme? A gente olhando assim, a gente vê que mais ou menos está tudo parelhinho a massa, tá? Não tem uma parte mais alta que a outra, tá? Então aqui é uma parte uniforme que a gente deixa aqui no, de massa, né? Pronto. Aqui está colocada a massa e agora a gente vai colocar o rodapé da seguinte forma. Eu costumo pressionar sempre a parte de cima primeiro contra a parede um pouco e depois eu vou deixando ele reto, né, no prumo, empurrando a parte de baixo, tá? Isso vai fazer com que a massa que esteja aqui em cima na parte alta do rodapé se empurre lá para baixo e a massa fique bem colocada na parte de baixo, que é o que mais importa, tá? Porque na parte de cima a gente vai juntar. Então, olha aqui, ó, se encosta na parede, ó, encosta na parede. Deixa eu botar um espaçador aqui. Ó, coloca um espaçador em cada ponta, primeiro. E, ó, agora se encosta ele bem na parede. E se pressiona a parte de cima aqui, tá? Ó. Ó, tá saindo um pouco de massa. E agora a parte de baixo. Aí vocês empurrem com força a parte de baixo bem. Não precisa nem usar martelo de borracha, viu? Porque essas cerâmicas geralmente elas são muito fracas e pode se quebrar por qualquer motivo. Tentem colocar sempre a mesma quantidade de massa, sempre mais ou menos, nos rodapés para ficar mais ou menos homogêneo. Tá? Ó, aqui olhando aqui dá para ver que a massa está certinha. Agora vamos fixar na parede lá de novo. Vamos colocar aqui o espaçador.
pressionando a parte de cima primeiro, tá? E depois a parte de baixo. Tirar o excesso. Bom, um paninho é muito importante porque a gente suja muito as mãos aqui fazendo esse tipo de serviço, tá? Não se esqueçam que esses rodapés tem a parte de cima e tem a parte de baixo, tá? Para colocar sempre na mesma posição. Ó, pressionando a parte de cima primeiro. E depois a de baixo. Isso vai fazer com que a malha que a massa se espalhe bem ali por trás dele. E vocês vão controlando aqui a fuga, né? Entre um e o outro rejunte, o espaçamento mais ou menos certo, para deixar mais ou menos tudo parelhinho. Ó, vamos tirar o excesso.
Depois de 1 hora você já pode tirar os espaçadores, tá? Eu, como aqui tem bastante, não preciso tirar.